E no vídeo de hoje eu quero conversar com você aqui sobre o mito de ser agradável para conseguir resultados e cooperação das pessoas. Esse é um problema que atinge muitos donos de negócios que tentam ser agradável, permissivos, imaginando que, dizendo muitos sims, o colaborador vai colaborar. Mas aí isso não acontece na prática. E por que isso não acontece? Quando mudar a operação, quando mudar a postura, o que fazer a respeito dela e por quanto tempo ele precisa atuar para essa postura ser modificada dentro da empresa. É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, ok? Então, antes de eu começar, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócio a tomarem decisões de forma estruturada, disciplinada e a construírem times que vão depender cada vez menos, para que a empresa dependa cada vez menos dele no operacional. Esse é o objetivo aqui, através de modelos mentais de trabalho, rotinas de trabalho eficazes e também de um pensamento crítico e racionalizar as decisões ali na hora de avaliar criticamente os pontos cegos que estão interferindo na tomada de decisão. Beleza? É sobre isso que eu falo aqui e que eu trabalho, ensino, junto com donos de negócio na linha de frente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, particularmente referente à postura. A uma postura que gera um efeito totalmente oposto do desejado da pessoa que tem essa postura. A postura envolve o ser agradável, evitar o conflito, evitar discussões, uma permissividade e que imaginando que isso vai gerar um certo resultado. Vamos começar aqui por alguns pontos, né? Eu vejo muitos clientes meus se queixam muitas vezes de ter colaboradores que por adotar vamos dizer assim, por adotar uma cultura menos hard, uma cultura mais de compreensão, de flexibilidade, começam a ver colaboradores abusando, pessoas não respeitando. E é claro que tem outros fatores que vão influenciar nisso, mas o que eu tenho notado muitas vezes é que a pessoa, sem perceber, ela acaba sendo conivente, cúmplice de uma dinâmica ruim do colaborador que muitas vezes acaba colocando seus interesses pessoais em cima da empresa, colocando a sua própria rotina em cima dos compromissos que a empresa exige, que demanda, e isso faz com que a relação de trabalho ali fique comprometida. E aí a gente vê que isso começa inclusive a afetar na relação de trabalho do próprio colaborador com ele mesmo, de não cumprir prazos, de não entregar as coisas tão bem feitas, não ter um método de trabalho. E aí a gente vê a relação do trabalho do seu ponto de vista do dono, de ele ficar cada vez mais insatisfeito, ter que colocar mais pressão, ter que viver com pressa, porque a coisa não está andando. E assim, bom, é importante a gente compreender que dizer não é uma coisa prazerosa. E hoje a gente vive numa época, por conta dessa nossa cultura do consumo, do imediatismo, de que as coisas acabam tendo que ser feitas com prazer. Você tem que ter prazer, tem que ser legal, a pessoa tem que estar motivada. A gente vê hoje, né, nos conteúdos de liderança de como motivar e engajar o time, como se fosse assim, como se... E as pessoas, na verdade, eu reparo que está havendo uma confusão muito grande entre motivar e entreter. Os donos de negócio estão quase tendo que entreter o time para poder conseguir algo em troca ali de produtividade. E não há uma realidade mais diferente dessa de empresas que funcionam bem estruturadas, que têm disciplina, a começar pelo próprio dono, a começar pela própria liderança, dos dois lados, tanto do dono como o do liderado. Vou dar um exemplo para a gente entender isso, para a gente chegar lá na questão do dizer não, colocar limites. Cara, fazer academia, por exemplo, para quem cuida da saúde. Por princípio, a academia é algo que é estressante. Muitas pessoas vão para desestressar, mas ela é estressante a um nível saudável de estressar a musculatura para você construir outros músculos. Um conflito entre marido e mulher, esposa e marido, uma discussão de uma coisa que o outro não está vendo, vai demandar quase que uma guerra ali, uma batalha, entre aspas, né? É uma batalha verbal, uma discussão, porque muitas vezes o outro não está enxergando. É estressante. Mas não é porque é estressante em algumas coisas que dá trabalho, que é desagradável em alguns casos, que deve ser evitado.
Então, muitas vezes, as pessoas acabam evitando conflitos, acabam evitando discussões porque estão buscando prazer, estão buscando demais o prazer. Outras pessoas acabam fazendo isso porque tem traumas com relação a abuso verbal, né? Claro que eu estou falando aqui de um conflito, mas um conflito inteligente, tá? Não estou falando de ficar gritando um com o outro ali. Deixa eu deixar bem claro que eu posso ter dado a entender que na guerra ali entre as opiniões se falou em faltar na educação. Não é isso, tá? Faltar na educação, abuso verbal. Mas teve pessoas que conviveram com pessoas na infância, que têm um horror à regra, que acabam criando um asco com rotina, porque a mãe era muito exigente, e aí a pessoa meio que cria uma birra com rotina, cria uma birra com seriedade ali, o pai era muito sério, o pai era ditador, e aí o que acontece? A empresa o dono do negócio, por exemplo, que tem esse problema, ele começa a ter uma cultura muito soft ali, muito leve, muito light, e a cultura acaba sendo permissiva, perde-se o objetivo, porque, convenhamos, as atividades de trabalho elas não são muitas vezes prazerosas no começo, mas à medida em que a pessoa executa, a pessoa começa a ter um bem-estar de bater suas metas, de alcançar os resultados. Só que hoje parece que o que eu tenho notado nas pessoas é que elas estão buscando muito antes o prazer antes do trabalho. E aí isso desvirtua. E aí um dono de negócio que tá nessa linha de ter que motivar a galera, ele pode se perder criando um ambiente muito legal, muito legalzão ali, muito confortável, que mina o desejo de crescer, a disciplina, o lidar com o desconforto, lidar com a rejeição, com as dificuldades. Você imagina, por exemplo, uma pessoa no comercial. A pessoa do comercial ela precisa ter uma alta tolerância à rejeição, porque não é em todas as calls de vendas que ela vai poder... que ela vai fechar vendas. Então, se uma pessoa ou uma pessoa que está no suporte, ela vai precisar ter uma tolerância vamos dizer assim, a posturas, a descontentamentos, a críticas. E aí a gente vê hoje pessoas que não têm nenhuma tolerância à rejeição, nenhuma tolerância à crítica, a pessoa se desestabiliza e aí o dono, numa tentativa de administrar essas pessoas com esses comportamentos, acaba errando a mão na gestão ali e deixa a cultura muito soft. E aí, outra coisa que acontece também, o dono acaba se isolando, se desconecta da empresa, como eu já falei em outros vídeos aqui, de ir para uma torre de marfim ali, porque não consegue lidar, não há o que ele faça. Ele tenta botar incentivos ali, liberar um pouco, deixar a pessoa com uma flexibilidade maior na rotina e a pessoa não comparece nas reuniões. Então, uma dose, né, é uma dose que precisa ser calibrada à medida em que o dono ajusta essa cultura. E o que precisa ser feito diante desse problema grande que a gente tem percebido aí, principalmente com as novas gerações? Bom, precisa se trabalhar o entendimento do desconforto, né, dos 3 companheiros ali, o desconforto, o desconhecido e a frustração. Em todas essas áreas, quem está crescendo vai viver isso, porque não vai conseguir atingir as metas normalmente no tempo que imagina, vai se frustrar com a própria performance, faz parte, vai viver um desconhecido que tem que fazer as coisas mesmo sem ter todas as respostas, vai viver o desconforto, tem que fazer as coisas mesmo sem querer fazer, eu tenho que acordar cedo mesmo com sono. E aí, esse tipo de lapidação, de viver mais no desconforto e não tanto com essa necessidade de recompensa imediata, faz com que a operação ela se alinhe, ela vá entrando no eixo. E aí tem uma última coisa que eu quero trazer aqui, que eu vejo que tem muitas pessoas que estão viciadas em aprovação. Pessoas que têm uma necessidade muito grande de autoafirmação, de aprovação dos outros, e na hora que ela precisa colocar um limite num colaborador que não está comparecendo pontualmente nas reuniões ou que está colocando os interesses pessoais ali antes ao interesse da empresa, absurdamente ali, desmedidamente, o dono não tem energia. Ele vai precisar aprender a lidar com o desagradável, ele vai precisar enfrentar, ele vai precisar ter uma discussão, muitas vezes, respeitosa, mas necessária de colocar limites. Tem muitos donos que, na hora de colocar limite, acham que o mundo vai acabar, que aquela pessoa não vai respeitar mais, mas liderança tem a ver com colocar limites, ter bons alinhamentos, ter um compromisso. Isso começa lá no processo seletivo, de ter rigor na hora de contratar as pessoas,
Tem pessoas que são muito estrelas, tem pessoas que são boas tecnicamente, mas não tem postura, não tem disciplina, não tem compostura muitas vezes ali e também não tem alinhamento na hora de fazer, não tem postura profissional, não sabe diferenciar amizade de trabalho, e aí isso vai misturando e vai atrapalhando a possibilidade do dono se colocar. Então, o dono precisa ter bons combinados, colocar devidos limites quando ele começa a contratar, mostrando como é a cultura da empresa, que é uma cultura por resultado, que é uma cultura não só por resultado, né, mas sim para tomar cuidado um pouco com essa afirmação aqui, uma cultura de performance, uma cultura que busca a disciplina, que precisa estar disposto a crescer ali, mostrar qual é o preço disso, que é desconforto, frustração e desconhecido, ir para cima, muitas vezes mesmo de um resultado incerto, que é o que o empreendedor vive, ele precisa ter esse tipo de comportamento lidado ali, porque se ele começa a apadrinhar demais os colaboradores, gerar incentivos ali, ser muito soft, aí ele vai ter problema quando ele precisar chamar a atenção. Então todos nós precisamos de puxões de orelha, chamadas de atenção para a gente endireitar, a gente tem um lado nosso que tende a preguiça, a querer a comodidade, então a gente precisa estar o tempo todo crescendo de uma forma disciplinada através de uma rotina de crescimento. Então o dono precisa se treinar a falar não, a pontuar, a não ter medo de desagradar, porque o tempo todo a gente está se desagradando se a gente quer crescer. A gente vai precisar adiar uma gratificação, guardar dinheiro, ter caixa, como é que eu posso dizer aqui? Ter capacidade de fazer bons investimentos, de adiar o consumo, tudo isso é desagradável. E pessoas que muitas vezes não têm esse autocontrole, elas acabam também sendo viciadas em agradar as pessoas, em querer ser aprovadas, querer que todo mundo adule, em ter prazer o tempo todo. E nesse movimento ela se desregula toda e desregula a cultura da empresa. Então, precisaremos cada vez mais dar as boas-vindas ao desagradável, ao desconforto, ao desconhecido, a frustrar as expectativas das pessoas, a frustrar muitas vezes o modelo idealizado que um colaborador colocou na cabeça ali em prol do resultado, do crescimento e da disciplina. Ser sério nesse crescimento, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então, para te chamar a atenção de que nem tudo que é agradável é bom e vai trazer resultados no médio e longo prazo ali, e que o dono precisa ter a disposição em fazer alinhamentos, em colocar limites, mesmo que seja difícil no começo, que depois ele acostuma e vai fazer isso com maior naturalidade, beleza? É isso que faz o negócio crescer de forma consistente e previsível, beleza? Se você gostou desse vídeo, então, considere dar o seu like, e se você quer ser treinado a ter mais essa disciplina de dizer não, se tem dificuldade de dizer não, de ser sério com o colaborador, de colocar as coisas que precisam ser feitas, cobrar resultado, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, onde eu ensino você exatamente a fazer isso, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.